Chegou a hora do Assiste aí, Hoffman, episódio 8 do Corujão. Tudo certo? Tudo certo. Todo mundo bem de Como é que carnaval? tá o carnaval? Todo mundo Foi bacana. tranquilo. Você tá bem? Eu fui bem. A minha folia foi na... Aliás... A minha foi nos bloquinhos. Nos bloquinhos, eu sou nos blocões. Hoje... Foi umas 3 horas. Então, 3 horas, 6 blocos. O bloco é grande. Descansa uma hora, mais 4 blocos. 10 blocos em metade do dia. Ok. É um outro tipo de bloco, mas é bloco. E é no carnaval. Não são bloquinhos, viu? Assiste aí, Hoffman, aqui estamos. Aqui estamos, não se esqueçam, se inscrevam nos 4 canais, naveguem nos 4 Aprendendo. canais, assistam os 4 vídeos, façam tudo direitinho aí. Ativem o sininho, muitas coisas aí, beleza? E no Rafael Oliveira, futebol. Falamos sobre o Liverpool, sobre os números incríveis. Qual vai ser o lugar desse time na história da Premier League? Lá no Bertozzi pelo Mundo falamos sobre os clichês mais mentirosos que se dizem sobre futebol. Não são poucos, Não viu? são. Ó, tem a velocidade asiática, tem a ingenuidade africana, a catimba argentina e muitos outros. Só quero dizer, eu esqueci de falar lá, mas o velocidade asiática não é comigo, viu? Não, né? Antes que eu esqueça, dos camisados tem as camisas em ritmo de carnaval, Essa que é aí. quase abadá. Mas lá dos camisados, no Instagram, no Alex Tseng Oficial, a partir do final de semana, ó. Você vai sortear isso aí, então. Sim. Mas em dúvida ainda. Talvez o Messi, talvez um... Carlitos. Higuaín não, né? Não. Vai, eu vou ganhar. Não. E aí? Vamos lá. Presidentes malucos de clubes de futebol. E aqui pode ser maluco por bem e maluco por mal. Porque tem personagens aqui Pesados. bem pesados na lista. Mas vamos começar com um personagem bem típico do futebol mundial hoje em dia. O russo milionário que compra clubes de futebol. Tá. Suleiman Kerimov, que comprou o Anji Mahatkala. O Kerimov, ele é da região de Mahatkala. Então ele sempre foi muito bem visto pelos torcedores do Anji por conta disso. E muito bem visto também, e tinha boas relações com o governo russo. Porque, diferentemente do que fez o Abramovich, optou por investir as suas riquezas dentro do país. Então o Kerimov, ele compra o Anji em 2011, e aí vocês se lembram. Eto'o, Roberto Carlos, contratou o Zhirkov, que estava no Chelsea, né? O Diego Tardelli passou por lá, Jusilei jogou por lá também, Pagou uma grana no zagueiro Samba. Então assim, ele fez um barulho enorme, colocou o Anji para brigar pelos títulos nacionais, mas, como todo milionário, a cabeça muda muito rapidamente. Foi na época que você começou a comentar o Campeonato Russo nos canais ESPN? Foi porque eu entrei na ESPN em 13 de março de 2011 para comentar CSKA Moscou 2, Rostov 0, 2 gols do Gnashevich. Caramba, 2 gols que você Foi a única vez que ele fez 2 gols na vida. E naquela época e ao mesmo período. Naquela época a gente chamava de Anzi. Só pra você se situar. O ZH é uma transliteração daquela letra que é assim, do gente russo, que tem som de escreve G. como J. Porque aí é aquela questão da transliteração mesmo. Você pega o alfabeto cirílico e vai passar para o alfabeto romano. Você vai fazer a transliteração pelas letras ou pelo som. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso. Sobre alfabeto e transliteração. Saiba tudo sobre transliteração. Mas aí o Kerimov começou a perder dinheiro, já não era tão interessante investir no clube de futebol, mudou a política de investimento, vendeu todos os principais jogadores, passou a investir somente na base e em 2016 cansou da brincadeira e vendeu o Anji Mahatkala. Um outro caso de russo, investidor no futebol mundial, que teve já casos polêmicos, Dmitry Ribolovlev. Mas que esse tomou um tombo, né? Então, aí que entra a história curiosa. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, tá lá na lista da Forbes, é presidente ainda do Mônaco, e ele é o principal investidor da Uralkali, que é uma empresa de potássio, que trabalha com potássio na Rússia. E em determinado momento, já depois que ele se tornou presidente do Mônaco, as ações da empresa dele, por conta da queda do preço de potássio, despencaram. E aí ele começou a cortar investimento do Mônaco também. Mas o principal motivo para ele cortar investimento no Mônaco foi divórcio. Divisão de bens. Meu amigo, é o seguinte, metade do que você tem é meu. E essa metade eram alguns bilhões. Exatamente. Então o que o Ribolovlev pensou? Bom, de onde eu vou cortar isso agora? Do futebol. Então eu falei, e assim, é até interessante que o Mônaco, queira ou não, ele sofreu nos últimos anos, mas conseguiu desenvolver uma cultura ali de buscar jovens, de investir, nem todos dão certo e tal, mas assim... Até porque aquele time do Mônaco que deu muito certo, que bateu o PSG inclusive, ele gerou muito dinheiro, né? Sim. Na sequência. O time inteiro saiu muito valorizado na janela de transferências. Então virou uma fonte para recuperar e ainda ganhar em cima do que ele tinha investido em garotos, que foi durante um tempo. Mas antes dos garotos,
tinha tido aquele primeiro período também na volta do Mônaco da segunda para a primeira divisão, né? Com Rames, com Falcão, que aí foi um primeiro boom de jogadores mais caros. Foi pré-divórcio. O Rybolovlev, ele assume o Mônaco pagando €1, né, um valor simbólico, mas com a garantia de investimento de pelo menos 100 milhões de euros. Continua por lá. Né, agora, maluco mesmo, esse que você vai falar agora. O Gigi Becali. Esse é um doente. Esse é o maluco do mal. Ele não é só maluco. Esse é maluco do mal. Esse é um doente mesmo. É uma das personalidades mais odiosas do futebol mundial. Presidente do Steaua Bucareste. Vale uma rápida explicação sobre o Steaua, porque o nome do clube oficialmente hoje é FCSB. O Steaua Bucareste, historicamente, sempre esteve ligado ao exército romeno, que reivindicou o nome Steaua Bucareste de novo no início dessa década. E aí conseguiu isso, o Steaua mudou oficialmente o nome de Steaua Bucareste para FCSB em 2017, existe um Steaua Bucareste em divisões menores do futebol romeno. O Gigi Becali, desde os anos 90, faz parte já do futebol do Steaua Bucareste. É uma pessoa homofóbica, com ideias ultranacionalistas, já quis expulsar todos os estrangeiros do time dele, por exemplo, depois de uma série de derrotas. Brasileiros já jogaram por lá. Ele já falou que gastaria não sei quantos milhões para acabar com os homossexuais, por exemplo. Exatamente. Então, tem acusações de homicídio. Né? Hoje mesmo ele falou que os jogadores estão fazendo muito sexo, por isso que o time ganha. É verdade, eu vi que você mandou o link até. Então o Gigi Becali, ele é, de todas as figuras do futebol mundial, talvez o mais polêmico pro mal, realmente. É uma figura odiosa do futebol. Eu não entendo como FIFA e UEFA não interferem no que acontece no futebol romeno. E aí tem muita política por trás, porque o Gigi Becali também é um político e também tem muitos amigos no poder da Romênia. Só para citar um que também esbarra em questões que vão muito além da polêmica engraçada, do personagem, o Jesus Rio no Atlético de Madrid também teve casos muito graves, sérios, até com questões. Ele até tem virado documentários e filmes recentemente, né? Ele foi presidente do Atlético durante bastante tempo e era um presidente que também tinha muitas demissões no seu currículo, mas também teve vários casos fora de campo que extrapolavam essa questão do personagem divertido, engraçado. Muito pelo contrário, embora fosse tratado como um grande ídolo durante muito tempo no clube. Agora um presente para você, vai. Maurizio Zamparini. Zamparini. Que acabou largando o Palermo falido, né? O Palermo hoje está na Série D. Mas aí é o personagem, é o presidente italiano que demite técnicos. Demite, contrata de novo meses depois. Aí volta, tem técnicos que já dirigiram esses times 4 ou 5 vezes. Mas assim, se fosse só isso, beleza, entendeu? Mas são caras também de atitudes intempestivas. Quem foi o que ele mais contratou? Guidolin? Guidolin. Saía, voltava, era impressionante, né? Mas é a ideia, já demitiu o técnico em pré-temporada. Mas esses caras são muitos. Tem o Chiellino, que é outro que esbarra nessa questão também do preconceito, né? É aquele que deu aquela declaração absurda sobre o Balotelli recentemente, que foi dono do Leeds, saiu corrido de lá, né? Antes, Cagliari. Você tem o Enrico Preziosi do Genoa, que é outro também que mexe muito em técnicos e que em 2005 o Genoa ia subir para a Série A, acabou rebaixado para C, porque acharam uma maletinha de dinheiro de 250 mil euros para comprar o último jogo contra o Venezia. Bom, aí esses no futebol italiano também são muito frequentes, né, infelizmente. Mas é isso, então. Se fosse só questão esportiva, beleza. Mas você tem esses caras que extrapolam coisas humanitárias, de respeito, de preconceito. E esses caras são muito frequentes. Aproveitar um gancho, você falou do Leeds. O Leeds teve um cara, mas eu não vou nem falar do período dele lá. Falar do período dele no Chelsea. Ken Bates foi presidente do Chelsea durante um bom período. Nos anos 80, a Inglaterra tem uma série de incidentes graves, né, que transformaram a história da organização do futebol na Inglaterra e também a questão da impunidade e da forma com que os estádios funcionam até hoje. Então tem Hillsborough, mas Hillsborough foi o capítulo final de uma série de questões, aí depois vem o relatório Taylor. Isso é assunto até legal para outros momentos aqui, porque são períodos importantes para a história da construção do que é hoje o futebol inglês. Então já tinha tido o incêndio lá do Bradford, já tinha tido Heysel, mas em 85, e era uma época dos estádios ainda com grades muito grandes e muitas invasões ao gramado e ainda aquele sentimento de impunidade, de certa forma, embora hoje a gente não consiga ver dessa forma o futebol inglês, mas já foi completamente diferente. O Ken Bates era o presidente do Chelsea e ele toma a seguinte decisão: vou colocar cerca elétrica em Stamford Bridge. Nossa.
Porque aí, o cara que quiser invadir, vai tomar um choque, vai despencar lá da cerca e tá tudo certo. E aí começaram a contestar isso, e a frase dele ficou muito marcada, isso foi em 1985. Nem é uma história das mais contadas, não, mas tem uma matéria, até no YouTube mesmo você acha matérias sobre os caras testando, subindo a grade e tudo na época. E a explicação, a justificativa dele foi: na minha fazenda deu super certo colocar a cerca elétrica. Só que assim, a justiça não permitiu, isso deu uma polêmica enorme. Ele tentou entrar com recurso e tudo, chegaram a instalar, mas não foi utilizado. Tá cheio de... Aliás, fazendo cerca e fazendo coisa mais normal do mundo, e não é por isso que... Esses caras têm muito dinheiro, né? Tem. Você quer ver um desses caras sem muito dinheiro, que teve uma ideia maluca, colocou em prática, mas tiraram depois? O Shahid Khan, no Fulham. Sim. Com a estátua do Michael Jackson na frente do Craven Cottage. Mas por que tem a estátua do Michael Jackson? Não, porque eu gosto. Porque eu acho legal, simpático, sou fã e acabou. E foi logo depois do melhor período do Fulham, né? Foi esse período de final de Europa League, ali ainda com o Al-Fayed, mas depois ele chega e tem esse glorioso período em que surge em Craven Cottage uma estátua do Michael Jackson. E a estátua hoje está no Museu do Futebol em Manchester. Tiraram a estátua lá na frente do estádio, porque não fazia sentido nenhum, a torcida do Fulham não gostava daquilo, e aí levaram a estátua em Com a invasão do dinheiro estrangeiro na Inglaterra, e sem muito... A gente chegou a falar sobre o Leipzig num dos vídeos aqui no Corujão, tá na playlist aí, por que todo mundo odeia o Leipzig, e a gente falou sobre como a Alemanha encara esse investimento externo, né, investimento estrangeiro. Na Inglaterra é o contrário. Então na Inglaterra é muito assim, você tem dinheiro, chega aí, compra o clube. E agora isso está mudando um pouco, até pelas regras, fair play, a gente também já falou sobre isso aqui no Corujão. O Portsmouth quase desapareceu. Vários clubes tiveram graves problemas. O Portsmouth é um exemplo legal, assim, um exemplo válido de citar aqui, porque o Portsmouth chegou, ganhou o título de FA Cup em 2008 e chegou uma final de FA Cup em 2010. Na final de 2010 o clube já estava com gravíssimos problemas financeiros. E até por isso, para fechar contratos, e o elenco do Portsmouth era bom, o time era bom, o time era forte. E o Portsmouth, por causa disso, chegou à final da Copa da Inglaterra e, de certa forma, ele não podia ganhar, porque se ganhasse, a premiação prometida para os jogadores era inviável para a condição financeira do clube. E o clube já estava impedido de jogar a Europa League do ano seguinte. Então, assim, loucuras, como o Leeds fez também, né? O Leeds quebra depois de ter grande time, só que aí, por conta de uma frustração europeia e o sentimento de que precisava investir para ganhar a Champions, para tentar ir além do que já tinha ido, tinha sido uma semi de Champions, eles contratam, gastam, o clube não se classifica para Champions e quebra, aí despenca para terceira divisão. E aí tem aquela coisa do dono do time inglês que quer poder fazer o que ele quer, né? O egípcio lá, o dono do Hull, queria mudar o nome do time para Hull Tigers. Hull City. O Vincentão mudou o card, tudo no card. O Vincentão é uma história maluca, porque assim, ele é da Malásia, né, se eu não estou enganado. Ele chega no Cardiff, o apelido do Cardiff é Bluebirds, pássaros azuis. E ele vira e fala: olha, eu comprei isso aqui, eu tô a fim de explorar o mercado asiático e pra Ásia, ser dragão vermelho vai fazer mais sentido. Então a partir de hoje o Cardiff é dragão vermelho. Tá vendo? Camisa vermelha. Entra naquela dos clichês. Ele ao invés de comprar um jogador asiático, comprou um clube e mudou totalmente. Já que dragão vermelho pega, né? Na Ásia. Só que a rejeição foi gigante. Você tá atropelando completamente um clube. E aí, depois de um tempo, eles voltaram atrás. Teve o Romanov no Hearts, né? Nos anos 2000. Esse caso é legal. Porque o Romanov é um investidor russo-lituano, de origem lituana, que resolveu investir em esporte. Então ele teve os Algiris, clube de basquete da Lituânia, lembrando que na Lituânia o esporte mais popular é o basquete. Foi um dos proprietários, co-proprietário do Kaunas também, que aí é um clube forte de futebol. Investiu no futebol da Bielorrússia, no Partizan Minsk, em Belarus. E aí ele foi para a Escócia e se tornou o acionista majoritário do Hearts. Em um momento complicado da história do Hearts, e aí ele chegou com a promessa de fazer muitos investimentos. Só que com o passar do tempo, o que ele começou a fazer? Contratar jogador lituano. Então você ia no elenco do Hearts, tipo 3, 4, 5, 6 jogadores lituanos, porque ele queria mostrar que jogadores lituanos seriam capazes de jogar em um nível mais alto. E não eram. E o que aconteceu com o Hearts? Caiu, quebrou, e muito por culpa do Vladimir Romanov, que depois foi preso já também, mas é uma coisa de louco. Ele mandou embora o George Burley, que fazia um trabalho brilhante à frente do clube, e mandou embora. Logo no início. Do nada. Só para fechar, falando... mostrando o outro lado que também tem investimentos, presidentes de sucesso. Qual é o maior exemplo atual? É o Leicester? E é legal porque assim, de investimento, de presidente, o Vichai, né? Eu acho que tem muitos exemplos de clubes que são bem administrados também, né?
É que o Leicester conseguiu um feito que foi um dos grandes da história do futebol. Na época com o Vichy, se ele vai dando a Praba lá. O cara desenvolveu uma relação com a comunidade, né? Tanto que a reação à morte dele foi uma coisa muito super comovente e tal. Mas assim, eu tô aqui, mas eu quero desenvolver uma relação relevante com a cidade, com o clube, com a Não é só o negócio. Né? Exato. Não que eu não queira ganhar dinheiro, mas eu quero transformar tudo isso em algo que seja bom. Até porque dinheiro gera dinheiro. Se você faz um negócio bem feito, por exemplo, dinheiro. Isso aí você nunca vai ter dos caras do Qatar com o PSG. Nunca vai. Da família Glazer no Manchester United. Também. Sabe? De toda a confusão que já aconteceu no Milan. Sim. Sabe? Aí a gente começa a entrar nesse campo dos investidores. O Milan hoje é de um fundo de investimento. Exato. Então que eram os chineses que perderam para o fundo de investimentos. Então a gente tem realmente assim... muitos casos já, aí já não entra nem tanto nessa área de presidentes malucos, do bem ou do mal. É mais nessa área de investidores no futebol, com essa mentalidade de mudar rapidamente de ideia, não criar eventualmente uma relação com a comunidade, ou criar essa relação forte com a torcida, com a identidade do clube. Gente que chega, como a gente citou, querendo mudar completamente a cultura de um clube de futebol. Então tem vários casos de... E hoje é mais difícil que esse impacto seja tão radical como um Abramovich, por exemplo, até pela questão do fair play que a gente falou semana passada. Assim, você não precisa nem ser louco, cara, mas às vezes assim, por exemplo, agora o James Pallotta tá vendendo a Roma, o americano. É que vira uma coisa muito distante, então assim, o romano é um povo muito passional. O cara nem tá aqui, pô, sabe? O cara tá administrando lá dos Estados Unidos, então desculpa, o cara nunca vai entender o que a gente é. Então acho que passa muito isso também, porque algumas relações de donos com torcidas não explodem, né? E em breve aqui no Brasil pode começar isso daqui. Pode. Sabe, com alguns clubes querendo. Então a gente já tem o Red Bull Bragantino que... a gente não tinha falado da Red Bull ainda. Faltou falar. Hoje Red Bull Bragantino é um clube que, com o passar do tempo, vai deixar completamente de lado a identidade do que era o Bragantino. E esse processo já começou. Botafogo querendo investimentos. Claro que a gente está falando de um processo muito inicial no Brasil, de torcedores famosos, ricos, que eventualmente podem entrar e investir nesses clubes, mas essa é a porta de entrada. E é importante separar as duas coisas, né? Uma coisa é abrir as portas para investimento de fora pode ser muito interessante. Ter gestores malucos, donos malucos, é uma outra história. E que pode ou não ser uma consequência. Pode ou não ser uma consequência. Depende muito de que tipo de investidor, de pessoa você vai trazer para dentro do clube. Exatamente. Até porque a gente já teve em outros momentos aqui do futebol brasileiro mesmo, sem essa abertura, relações bastante complicadas. Quem não se lembra do Corinthians com a Hicks Mills? Sim. De onde vinha o dinheiro, como aquele dinheiro entrava no país. Então não é uma novidade necessariamente no Brasil. São Caetano, né? Que teve aquela ascensão meteórica e de repente... Terminou? Assistir Hoffman? Terminou, mas estamos... inscreva-se nos 4 canais, né? Estão todos os vídeos aí, você confere tudo aí. Agora você já sabe, Rafael Oliveira Futebol, o Bertozzi todos os links Camisados, assiste aí Hoffman. É só acompanhar todos os canais aqui no Corujão. Até mais.